Boa noite, amores! Boa noite! Sejam bem-vindas! Fernanda maravilhosa, Roberta, Ana Melo. Bora mandar aviãozinho para as amigas. Então, hoje a gente vai falar sobre... Boa noite, minha tenente! Bater continência para você. Boa noite, Conceição. Boa noite, meus amores. Vamos mandar aviãozinho para as amigas. Ó, se cada uma mandar para uma amiga, a gente vai aumentando o número de mulheres que vão ter essas informações tão preciosas, né? Então, este mês vai ser muito especial. A gente vai fazer 3 aulas maravilhosas, relacionando a nossa mãe com a nossa vida, né? Então, assim, o que a nossa mãe tem a ver com os nossos relacionamentos, com o nosso dinheiro e com a nossa autoestima e amor próprio. A gente vai falar sobre isso durante o mês. Além disso, este mês, em homenagem às mães, eu tô com promoções nos meus atendimentos, promoções nas constelações e em tudo. Então, quem tiver interesse aí, fala comigo e vamos aproveitar o mês de maio. E por que isso, né? Porque, na verdade, eu só estou aqui como consteladora, como mentora, por conta da minha mãe, né? Porque assim que minha mãe faleceu, eu fiquei muito doente e eu passei 2 anos muito doente e eu busquei uma constelação e descobri que eu estava emocionalmente doente. Foi um divisor de águas na minha vida, né? A minha vida antes e depois da constelação familiar. E eu descobri nessa constelação que eu estava numa parceria com a minha mãe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso esse mês. Então, eu queria seguir a minha mãe. Eu estava ali grudadinha com a minha mãe. E minha alma tinha decidido seguir a minha mãe na morte. Então, conscientemente, eu lutava, eu fazia tudo que era tratamento, tudo que eu podia fazer para melhorar e recuperar minha saúde, mas inconscientemente eu tinha decidido ir com a minha mãe. Então, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fazia terapia, eu fazia tudo que é tratamento e eu jamais imaginaria que isso estava acontecendo comigo. E a terapia sistêmica, as constelações, ela tem esse diferencial de acessar aquilo que conscientemente nós não conseguimos acessar através de uma terapia tradicional. Então, a visão sistêmica e as constelações, elas acessam o inconsciente, né, aquilo que está escondido. E um outro grande diferencial que a gente vai falar hoje também é que ela leva em consideração o seu sistema familiar. Ela não olha apenas para você, mas ela olha para você e para o lugar de onde você veio. Porque todas nós viemos de um pai e de uma mãe, que também vieram de um pai e de uma mãe, que também vieram de um pai e de uma mãe. Então, todas nós viemos de um lugar sagrado chamado sistema familiar. Então, as constelações e a terapia sistêmica, ela tem essa visão mais ampla, né? Que é um pouquinho do que nós vamos falar aqui, né? Então, o título da live de hoje é: o que a sua mãe tem a ver com os seus relacionamentos? Então, às vezes a pessoa busca ajuda porque ela está com dificuldade ou ela tem um padrão que se repete e ela às vezes fica numa terapia que usa muito o cognitivo, o comportamento, que é muito bom, mas às vezes precisa de algo a mais, precisa de ampliar aquela visão para o sistema familiar e dessa forma olhar para a influência que o sistema familiar tem nas nossas vidas. Então,
falando sobre a aula de hoje, né, o que a sua mãe tem a ver com seus relacionamentos. Tudo. A nossa mãezinha querida, né? E mesmo quem aqui tem grandes problemas com mãe tóxica, mãe abusiva, mãe narcisista, enfim, mãe drogada, mãe prostituta, mãe ausente, mãe desaparecida, mãe que abandonou, não interessa. Essa mãe, exatamente essa mãe, ela foi o seu primeiro relacionamento, independente de que mãe ela tenha sido. Então, logo após a concepção, de 8 a 12 semanas, já acopla ali, né, uma alma, um ser divino, né, um indivíduo. E este serzinho que logo cedo já está ali, ele é uma consciência. E essa consciência que já está ali no iniciozinho da gestação, ela sente absolutamente tudo que aquela mãe sente. Esses dias eu postei um vídeo, né, onde o casal tava fazendo uma consulta nesses ultrassons super modernos, né, onde dá para ver uma imagem tridimensional daquele bebê, e o pai ficava conversando com o bebê, e o bebê sorrindo, né, então o pai falava, ei, meu amorzinho, não sei o quê, e dava para ver nas imagens aquele bebezinho sorrindo, né. E eu lembro, só um minutinho, meninas, eu esqueci de botar aqui para carregar meu computador. Eu lembro que eu fiz um post falando sobre esse vídeo, que tipo, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia, mas o ser humano já era um ser humano, né? Então, não é porque a gente não sabia que não acontecia. Então, esse bebezinho, ele sente tudo que a mãe sente. Então, a gente está falando aqui o que pode ter acontecido nesse seu primeiro relacionamento, porque a sua mãe foi o seu primeiro amor ou desamor. Então, existem situações que podem ter acontecido antes mesmo de você nascer e que interferem na sua vida. E se você nunca olhou para isso que aconteceu antes de você nascer, se você nunca trabalhou, se você nunca pesquisou, se você nunca investigou isso, vai ficar com você até você terminar a sua jornada aqui na Terra, né? Então, existem muitas situações que podem acontecer com aquela mãe que vão interferir na vida daquele bebezinho. Coisas do cotidiano, da vida atribulada dos adultos, que aquele bebezinho, ele não entende, ele não sente, ele não sabe, mas ele sente tudo. Ele sente e ele armazena aquele sentimento. Então, por exemplo, uma criança que não foi planejada, então ela sente aquela preocupação, aquele início de, ai meu Deus, o que vai ser, o que a gente vai fazer? Aquela mãe assustada, né? Ela sente tudo isso. Quando é uma criança que ela sente que ela não foi desejada, que a mãe, não por maldade, mas por dificuldades, às vezes de relacionamento, às vezes do contexto, às vezes financeiro,
pensou em abortar aquela criança, pensou em não ter aquela criança. Hoje não, já é mais tranquilo, mas tipo, na minha época, na época da minha mãe, uma mulher ficar grávida, que não era casada, que não tinha um relacionamento, era um caos, era uma vergonha para a família, perante a sociedade, né? Então, o bebê, ele sente tudo isso, né? Ele sente que ele tá causando um mal para aquela mãe, porque ela tá passando uma vergonha, ela tá sofrendo com a situação. Então, assim, ele sente que ele trouxe sofrimento, ele nem existe direito, já traz sofrimento para aquela mãe. Então, ele sente tudo. Um bebezinho que às vezes é uma menina e ele sente que a família, o pai queria um menino, ou mesmo ele é um menino e sente que a família, o pai queria uma menina, né? Um bebezinho que chega no momento de escassez financeira daquela família, né? Quando a mãe morre no parto, nossa, isso causa um trauma muito profundo naquela criança, porque ela pensa que ela matou a mãe dela, né? Então são coisas muito difíceis. Ela sente culpa por ter nascido, culpa por existir, né? Isso a gente está falando desde a concepção até um pouquinho antes do seu nascimento, né? Ou no nascimento. E tem também situações que vão acontecer na sua infância, do 0 aos 7 anos, e também na adolescência, e que vão interferir, né? Na sua vida. Mães que foram muito duras, muito críticas, muito cobradoras, severas, né? Mãe que assim, morreu e você era muito criança, bem jovenzinha. Às vezes você foi criado sem a presença da mãe. Às vezes você foi criada por pais adotivos. Tudo isso causou danos internos, né? Não que aqueles pais adotivos não tenham amor e tudo, mas existe uma ferida que precisa ser olhada, né? A adoção é algo que precisa ser visto de uma forma mais ampla. Tem muitas famílias que adotam e não levam em consideração a família de origem. Eu já peguei casos de pessoas que adotaram e menosprezavam a família, porque a mãe daquela criança era drogada, porque a família daquela criança vivia no lixo e assim, se coloca de maneira superior àquela família. Isso não dá certo, prejudica a adoção daquela criança, né? Então, quando você é criança e você é comparado negativamente com sua irmã ou com seu irmão, isso causa danos profundos, né? Quando você sofre abusos pela sua mãe, sexuais, físicos, psicológicos, né? Quando você tem uma mãe drogada, uma mãe alcoólatra, uma mãe depressiva, uma mãe esquizofrênica, uma mãe com problemas mentais, né? Quando você cresce num lar instável, onde os pais brigam muito, tudo isso causa problemas e você carrega isso, né? Quando criança era ridicularizado, humilhado pelos seus pais, xingado, burro, inútil, faz tudo errado, né? Ou quando criança você também vive situações de escassez financeira, sentimento de falta, de medo, de tristeza, de vergonha. Tudo isso fica registrado, né? Quando você leva a surra de pai e de mãe, eu tenho 58 anos, meu irmão tem 57 anos, a gente apanhava todos os dias, porque não queria parar de brincar para tomar banho. Então, assim,
era uma outra época, hoje já tá melhor, mas assim, os problemas só mudam, né? Porque tipo, hoje tem muitos pais negligentes, deixa o filho no celular, deixa o filho num tablet e não dá atenção, não tá presente. Enfim, tudo isso causa danos, né? Então, assim, são uma lista de situações que tem um forte impacto na nossa vida, que causam traumas, e às vezes esses traumas, eles não são conscientes, eles ficam no nosso inconsciente. A gente nem sabe que eles existem. Então, tudo isso que causa esses fortes impactos, esses traumas, né? Isso daí causa o quê? Feridas emocionais. Feridas emocionais. Então, essas feridas emocionais, elas são muito profundas. E nós registramos essas feridas emocionais. E essas feridas emocionais, principalmente quando elas ficam no nosso inconsciente, elas ficam lá e elas não são atualizadas. E às vezes uma pessoa pode carregar o resto da vida dela, até para a morte dela, uma ferida emocional, porque ela não se atualiza. Para essa ferida se atualizar, ela precisa ser vista, ser olhada, precisa tirar ela do inconsciente e trazer ela para o consciente. Então, todos esses problemas que acontecem, né, que a família, que a mãe passa e a criança sente dentro da barriga da mãe, ela desenvolve várias feridas emocionais. Eu vou colocar aqui três, na verdade duas principais. A ferida da humilhação, mas principalmente, eu acho que as mais prejudiciais são a ferida da rejeição e a ferida do abandono. Então, quando no meu primeiro relacionamento com a minha mãe, lá na barriga da minha mãe, eu sinto por essas situações que eu já coloquei aqui, eu registro que eu não sou bem-vinda, que eu estou chegando e já causando um problema, que eu não sou amada, que eu não sou desejada. Então, eu jamais vou imaginar como um bebê que só sente, que não tem o córtex pré-frontal desenvolvido e não raciocina, não tem o cognitivo, ele apenas sente. Então, eu não tenho como compreender, eu apenas sinto como um bebê. E eu registro isso, é tipo um carimbo que eu recebo, de que eu não sou amada, eu não tenho valor, né? Eu não tenho valor, porque eu já estou causando problema, eu não estou sendo desejada, estão tentando me abortar, estão tentando me matar, enfim, tudo isso eu registro. Então, eu registro que eu não sou digna, que eu não tenho valor e que eu não sou merecedora. Eu tenho fortes crenças de não merecimento. Eu não me sinto acolhida, eu não me sinto vista, eu não me sinto amada, eu não me sinto desejada. E eu registro isso. Isso já é um trauma que acontece e pode acontecer desde a barriga da nossa mãe. Então, existe um psicólogo, que ele é um professor alemão, chamado Franz Ruppert, que ele fala que quando acontece um trauma, e isso pode acontecer dentro da barriga da nossa mãe, no nascimento, na infância, na adolescência e também na vida adulta, é claro, toda vez que acontece um trauma, a nossa psique, ela é dividida em três. Ela se fragmenta num pedaço traumatizado, num pedaço que fica ali sem saber o que fazer, que é a nossa parte saudável, e num outro pedaço que é uma estratégia
que nós vamos desenvolver para sobreviver àquele trauma. São as chamadas estratégias de sobrevivência. Então, é como se, quando acontece algo que eu me traumatizei, eu me divido em 3. A minha partezinha saudável que está ali, sem ação. A minha parte machucada, traumatizada, que também não consegue fazer nada. E aí eu tenho a minha parte de estratégia de sobrevivência, que o nome já está dizendo. É uma estratégia, é uma forma, é um jeito que eu consegui para sobreviver e para sobreviver àquela dor tão grande que aconteceu comigo. Então, essa estratégia de sobrevivência é como uma capa. Vamos usar como exemplo, né? Para ficar uma coisa mais lúdica. É como a fantasia da Mulher Maravilha. Eu visto aquela fantasia da Mulher Maravilha, mas por dentro eu estou toda machucada, toda fragilizada. Mas eu usei como estratégia a fantasia da Mulher Maravilha para eu conseguir sobreviver. Então, por exemplo, uma criança que tem esse trauma de não se sentir vista, não se sentir bem-vinda, não se sentir amada, não se sentir acolhida, não se sentir desejada, então ela registra que ela não é digna, que ela não é merecedora, que ela não tem valor, Olha que coisa profunda. Ela não tem valor. É isso que ela registra. Ela não tem valor. E aí, qual é a estratégia, uma das estratégias de sobrevivências bastante comum que ela usa para sobreviver? Ela vira o que a gente chama de a salvadora. Ela vira o que a gente chama de a boazinha. Então, ela não teve mãe, ela vai dar um jeito de ser a sua própria mãe. E como ela não tem valor, o ser dela foi machucado, o ser, o merecer, né? O merecimento, mérito em ser. O ser dela não tem valor, então ela vai ser o quê? Uma fazedora. Ela vai para o mundo do fazer. Então, ela só consegue ver o valor dela na sua utilidade, né? Então, é aquela pessoa que ela é a boazinha, que ela é super útil, ela trabalha, ela faz, porque ela precisa, para ela ser vista, para ela ser reconhecida, para ela ser amada, ela só pode fazer isso através do fazer, porque o ser dela não tem valor. Bom, mas nós estamos aqui para falar de relacionamentos. E, na verdade, quando eu vou para um relacionamento, eu posso ir com a minha capa de fazedora, de Mulher Maravilha, mas nós, seres humanos, nós somos seres energéticos. E nós temos um campo vibracional. Nós temos um campo vibracional. E nós, seres humanos, atraímos semelhantes. Nós não atraímos pessoas diferentes, nós atraímos semelhantes. Então, como nós somos seres energéticos e a gente vibra, a gente emana energia, né? A gente emana, tem até um pesquisador chamado David Hawkins, que ele quantificou em hertz, em energia, né? Em frequência, os sentimentos, as emoções, né? Então, ele pegou, por exemplo, a alegria, tem 500 e tantos hertz, é uma vibração bem alta. O medo, a vergonha, a culpa, vibra lá embaixo, 20 Hz, 50 Hz, é uma vibração muito baixa. Então, o que acontece? Por que isso interfere nos nossos relacionamentos? Porque
Nós somos aquilo que nós vibramos. Nós não somos a nossa estratégia de sobrevivência, a capa. A gente montou aquela capa, aquele personagem para sobreviver. Porém, o que nós somos, na verdade, é aquilo que a gente vibra. E o que está vibrando forte é o quê? São as nossas feridas. Então, quando uma pessoa, ela registrou lá um carimbinho, que ela não é merecedora, que ela não é digna, que o ser dela não tem valor, onde que ela vibra? Ela vibra muito baixo, ela vibra inconscientemente. Ela não sabe que ela tem essa vibração, ela não sabe que ela tem essa ferida, muitas vezes. Às vezes sabe, às vezes não sabe. Então ela vibra na vergonha, no medo, na tristeza, às vezes até na raiva, mas são vibrações muito baixas. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, como ela atrai aquilo que ela vibra, ela vai atrair pessoas e situações que vão estar em ressonância com aquela vibração baixa. Então, ela vai atrair relacionamentos que não valorizam ela. Ela vai atrair relacionamentos que não tratam ela como uma pessoa merecedora, como uma pessoa digna. Então, é muito comum essas pessoas se envolverem em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque por mais que ela tenha a capa da Mulher Maravilha, por dentro ela é toda machucada e ela vibra essa ferida. Então, ela é uma vítima. Então, ela vai atrair um agressor que vai fazer ela sentir mais daquilo. É como, eu sempre dou esse exemplo que é muito fácil da gente entender. É como se a nossa vibração, aquilo que a gente vibra, é o nosso endereço para o universo. O correio não tem um endereço, o correio não tem nosso endereço, que tem CEP, rua, cidade, tudo. Então, o universo, ele não fala português, não fala japonês, não fala inglês, ele entende energia. Então, você tem o seu endereço vibracional. Então, vamos imaginar que eu sou essa criança que tive essa questão e eu tenho essa ferida. Então, eu estou aqui linda, maravilhosa, me arrumei aqui, mas dentro eu estou vibrando na vergonha, na culpa, na tristeza, no não merecimento. É isso que eu vibro. Esse é o meu endereço vibracional. O universo tem lá um catálogo, né? Então ele vai olhando a vibração, ele fala: nossa, olha, essa moça aqui chamada Débora, ela gosta muito disso. Olha, ela gosta de sentir culpa, ela gosta de sentir medo, ela gosta de sentir vergonha, ela gosta de sentir raiva, porque ela vibra nessa frequência. Então vamos mandar para ela uma pessoa ou situações que vão dar mais disso para ela. Então, isso é super real, né? São muitas pessoas que eu atendo, mas eu me lembrei agora de uma mulher que eu atendi, linda, maravilhosa, inteligente, tinha a sua profissão, tinha a sua independência financeira, tinha tudo, mãe, pai, tudo, normal. Mas ela tinha uma ferida de rejeição muito profunda. E através de uma constelação, a gente chegou no momento em que, quando ela veio muito próxima do irmão, e os pais eram recém-casados,
E eles ficaram assim preocupados. Nossa, como vai ser? Será que a gente vai dar conta? Não vai dar conta? E assim, sem saber, a mãe dela sempre falava para ela que ela não tinha sido planejada, que ela veio no susto, que não sei o quê. Então, a criança sente isso. E ela é muito bonita, competente, inteligente, tudo, já estava no seu segundo relacionamento abusivo. Por quê? Porque exatamente por essa explicação que eu acabei de dar. Porque ela atraía pessoas e situações que iam validar aquele carimbinho que ela registrou lá na barriga da mãe dela, e que se ela não olhar para isso e não ressignificar, ela carrega isso para o resto da vida. Então, esses traumas que podem acontecer dentro da barriga da nossa mãe, no nosso nascimento, na nossa infância, na nossa adolescência e também na vida adulta, relacionado à mãe, né, que a gente está falando, eles podem sim influenciar nos nossos relacionamentos, com certeza absoluta. Uma outra questão que pode acontecer, eu comecei essa live de hoje falando que nós aqui não olhamos só para a pessoa. A gente olha para a pessoa e para o lugar de onde ela veio. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente... Vamos supor que você tem um relacionamento difícil com a sua mãe. Você até briga muito com ela. E ela briga muito com você. Enfim, é um relacionamento bastante complicado. Mas isso é no consciente. No inconsciente, a sua alma ama profundamente a sua mãe. E a alma da sua mãe ama profundamente você. Porque a nossa alma, ela faz parte de uma grande alma, que é o nosso sistema familiar. Eu sempre digo que nós estamos conectados ao nosso sistema familiar através de fios invisíveis. Nós temos essa conexão super forte com o nosso sistema familiar. Por isso que uma criança, quando ela é adotada, ela pode nunca na vida ter visto nem pai nem mãe, mas ela tem essa conexão com a família de origem. E essa conexão é uma conexão de puro amor. É uma conexão de puro amor. Então, você pode ter a pior mãe do mundo. Você pode ter a pior mãe do mundo. A sua alma ama essa mãe. E essa mãe também ama você. Então, as crianças, principalmente as crianças, quando não têm o córtex pré-frontal desenvolvido, elas amam incondicionalmente. Então, às vezes, uma criança, quando vê uma mãe sofrendo, uma criança quando vê uma mãe numa situação difícil de relacionamento com o pai, de brigas, ou numa situação financeira difícil, a criança, ela tem um desejo genuíno de salvar aquela mãe. Então é como se ela olhasse para aquela mãe e falasse assim: querida mamãe, eu por você, eu por você, eu por você. E nesse eu por você é como se aquela criança fala assim: eu me torno igualzinha a você. Eu me torno igualzinha a você. Então, acredito que quem já é adulto, né, já passou por situações do tipo: nossa, meu Deus do céu, eu reclamei tanto isso da minha mãe e eu tô me vendo passando a mesma situação da minha mãe.
nossa, eu reclamei tanto isso do meu pai e eu tô me vendo passando a mesma situação do meu pai. Então, Bert Hellinger tem uma frase que fala assim: tudo que você rejeita, tudo que você resiste, que você não quer, que você rejeita do seu sistema familiar, aquilo vai te aprisionar. E de alguma forma você vai viver aquilo. E tudo que você aceita, que você inclui, você libera aquilo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, por amor, nós seguimos a nossa mãe nos padrões de relacionamento, mesmo que esses padrões não sejam bons. Então, vamos supor que você, sei lá, cresceu vendo a sua mãe tendo um relacionamento muito complicado com o seu pai e você rejeita profundamente aquilo. E você julga a sua mãe, você fala, meu Deus do céu, eu jamais ia aguentar isso que ela aguenta, eu jamais ia ficar nessa relação, eu jamais e não sei o que lá. E de repente, quando você se dá conta, você está vivendo, talvez um pouquinho diferente, mas uma situação bastante parecida. Então, é como se você, por amor, você segue aquela pessoa, você é leal àquela pessoa, àquele sistema familiar, porque a sua alma ama, então ela quer ficar junto, ela quer pertencer, e a sua alma pensa que para pertencer ela tem que ser igual, né? Outra dinâmica que pode acontecer é você, por amor, né, se colocar no meio do relacionamento do seu pai e da sua mãe. Eu fiz isso minha vida inteira. Então, o que acontece? Por amor, a gente quando é criança, adolescente, vê o pai e a mãe brigando, a gente se coloca num lugar que não é nosso, porque a relação do pai e da mãe diz respeito a eles e não a nós. A gente não sabe separar relação homem e mulher e função pai e mãe. Porque a minha mãe, ela pode ser uma excelente mãe para mim, uma péssima mulher para o meu pai. Da mesma forma, o meu pai pode ser um excelente pai para mim e um péssimo marido para minha mãe. E a gente não sabe separar isso, a gente mistura tudo. E aí, quando a gente mistura tudo, a gente quebra a lei da hierarquia e a gente se coloca num lugar que não é nosso. Então, a gente sai do nosso lugar. E quando a gente está fora do nosso lugar, a gente só arruma problemas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho, eu vejo ali minha mãe discutindo com meu pai e tudo, então eu tomo partido de alguém. Eu tomo partido da minha mãe, eu tomo partido do meu pai, eu fico do lado da minha mãe, eu fico do lado da minha mãe. Eu fico querendo proteger a minha mãe, eu fico querendo salvar a minha mãe, ou eu fico querendo proteger o meu pai. Então, eu estou fora do meu lugar. E isso traz consequências seríssimas para mim e para os meus relacionamentos. Porque quando eu quero salvar a minha mãe, proteger a minha mãe, eu, de certa forma, se eu acho que eu posso salvar a minha mãe, proteger a minha mãe, eu tô achando que eu sou maior do que ela, melhor do que ela. Então, é como se eu quebro o fluxo daquele feminino, daquela ancestralidade que, ao invés de eu receber, eu tô quebrando, eu não consigo receber, porque como eu vou receber de algum lugar que eu me acho superior? Eu não consigo receber. E isso atrapalha o meu feminino.
o meu magnetismo, a minha intuição, e tudo isso interfere nos meus relacionamentos. E também, quando eu me coloco entre o meu pai e minha mãe, eu também acabo repetindo o padrão de relação disfuncional que eles têm. Então, certa vez eu atendi também uma pessoa que estava no seu segundo relacionamento abusivo. E quando a gente foi fazer a constelação dessa pessoa, o que a gente viu? Que desde que ela era criança, adolescente, que ela começou a entender, ela fez uma parceria com o pai, ela ficava do lado do pai, porque a mãe não tratava bem o pai e a mãe traía o pai, inclusive. Então ela ficava indignada com aquilo, ela queria que o pai se separasse, ela não aceitava aquilo, ela julgava aquilo, achava aquilo tudo horrível. Então ela rejeitava aquela situação e se colocava entre o pai e a mãe, como eu falei agora, do lado do pai. E aí, o que acontecia? Ela amava tanto aquele pai, a alma dela, isso não é consciente, é inconsciente. Ela amava tanto aquele pai, que é como se a alma dela falasse assim: pai, por amor a você, eu sigo igual a você. Então, assim como você, eu me coloco em relacionamentos abusivos. Então, meus amores, o nosso pai e a nossa mãe foi o primeiro lugar que nós aprendemos tudo. Do zero, desde a barriga da nossa mãe, né? E depois do 0 aos 7 anos, nós recebemos uma programação que roda no automático. Então, do 0 aos 7 anos é mais com relação à nossa mãe. E depois, quando a gente nasce, da concepção até o nosso nascimento é mais com a nossa mãe. Depois, quando a gente nasce, continua sendo mais com a nossa mãe, mas também tem a interferência do pai, do 0 aos 7 anos. Então, essa programação que a gente recebeu, ela roda no automático, tá lá no nosso inconsciente. Então, foi nessa programação que a gente aprendeu como amar, como se sentir amado, como lidar com a saúde, como lidar com o dinheiro, como ir para a vida, tudo ali, né? Então, é claro que isso interfere nos nossos relacionamentos. E eu queria saber, tem alguém que quer fazer uma dinâmica ao vivo para a gente fechar o dia de hoje? Tem alguém que quer participar? Se tiver, a gente faz. Se não, a gente encerra, né, o dia de hoje. Se quiser, solicita para mim aqui, se alguém quiser entrar ao vivo. Tem que aparecer sim, maravilhosa. Como que você não vai aparecer? Então, enquanto vocês estão decidindo se vocês vão entrar ou não, eu queria dizer que amanhã a gente vai fazer uma constelação online. Só que a constelação, ela não é feita no Instagram, porque a pessoa precisa querer participar de uma constelação e ela precisa estar ali presente, concentrada, para ela ter os benefícios de uma constelação. Então, a constelação a gente faz no Zoom. E para isso, a gente manda um link.
Então, se você que está aqui nunca participou, tem curiosidade de saber como é, de conhecer, e você gostaria de participar dessa constelação amanhã às 19h30, fala comigo no direct ou então no link da bio do meu Instagram, tem lá o meu WhatsApp. Fale comigo. E para quem quiser também terapias, eu tô com um pacote de promoções para o Dia das Mães da terapia. Temos também mentorias individuais. E para quem é de João Pessoa, que gosta de constelação, a gente vai fazer uma constelação presencial no sábado do dia 17. Então, este mês de maio, ele está recheado de presentes meu para vocês, né? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre como acontece a interferência da nossa mãe nos nossos relacionamentos. Amanhã, para quem quiser, teremos uma constelação online no Zoom. Se você quiser, fale comigo no direct ou fale comigo através do WhatsApp que está na bio. E semana que vem, quarta-feira, a gente vai falar como é que a mãe interfere no nosso dinheiro. E na semana que vem, a gente vai falar como que a mãe interfere na nossa autoestima. Ninguém quer participar, todo mundo com vergonha, todo mundo com medo ou vergonha, não sei o que é. Mas eu não consigo ver vocês aqui. Ah, agora eu tô vendo. Tem Fernanda, tem Mari, tem Maria Elis, tem Conceição e tem Maria das Graças. Ninguém quer participar porque não quer aparecer. Então é isso, meus amores. Já vai dar 1h, eu tenho medo da live cair. Então, quem quiser participar da constelação online amanhã, fala comigo no WhatsApp ou no direct. E na semana que vem estaremos aqui na quarta-feira às 20 horas, ok? Um beijo e fiquem com Deus.